Qual é a origem do petróleo? Spoiler, não vem dos dinossauros. Teoria mais aceita sobre a origem do petróleo é chamada orgânica. O petróleo é um dos motores da sociedade atual, motivo de guerras e um dos principais responsáveis pelas mudanças climáticas. Todo dia são extraídos do mundo mais de 80 milhões de barris de petróleo. Seu nome vem do latim, significa óleo de pedra. O líquido viscoso conhecido como puro negro é uma mistura de hidrocarbonetos, compostos que contêm a sua estrutura molecular, principalmente carbono e hidrogênio. Ele é o resultado de um processo de transformação ocorrido ao longo de milhões de anos. Mas de onde vem o petróleo? A maioria dos cientistas defende uma teoria e garante que a origem do petróleo é bem compreendida, mas isso não impede que certas crenças sem fundamentos continuem circulando. O mito dos dinossauros. Ilustração de um iguanodonte, um gênero de dinossauro que pode ter mais de 10 metros de comprimento. Estima-se que cerca de 70% dos depósitos de petróleo tenha sido formado na era Mesozoica, 66 a 252 milhões de anos atrás. O Mesozoico é dividido em três períodos: Triássico, Jurássico e Cretáceo, e também é conhecido como a Era dos Répteis, pois nela aconteceu o apogeu dos dinossauros. Este fato talvez possa explicar uma informação equivocada que ainda circula pelo mundo. Por alguma estranha razão, a ideia de que o petróleo provém dos dinossauros permaneceu em muitas pessoas, afirma o professor de geologia Reidar Miller, da Universidade de Oslo, da Noruega, ao site iscience.no, mas o petróleo provém de trilhões de minúsculos algas e plâncton. Ninguém sabe ao certo como surgiu esse mito, que circulou em diversas partes do mundo. A BBC News Mundo, o serviço de notícias espanhol da BBC, perguntou a dos especialistas mexicanos se eles conheciam esta crença. Sim, é uma concepção equivocada, mas muito comum, responderam os professores Dário Solano e Isa Canais, da Faculdade de Engenharia da Universidade Nacional Autônoma do México, UNAM, Divisão de Ciências da Terra. Pelo menos dentro da nossa comunidade podemos identificar que muitas das rochas produtoras de hidrocarboneto encontram-se nas camadas do Jurássico, que é uma era geológica que costuma ser associada aos dinossauros. Talvez esta relação tenha contribuído para reforçar a ideia de que esta é a origem, explica Solano. É importante que esses mitos sejam desmentidos primeiramente para colaborar para que a sociedade como um todo elimine o desconhecimento sobre uma substância de uso comum e generalizado. Em resumo, apenas pela cultura geral acrescenta Canales. E, em segundo lugar, fazer avançar a compreensão sobre a origem desse recurso possibilitará o avanço do desenvolvimento de novas tecnologias de uso. Como se forma o petróleo? A acumulação de camadas geológicas sobre depósitos de matéria orgânica gera condições de pressão e temperaturas que permitem transformação dessa matéria em hidrocarbonetos. Os protagonistas da história da origem do petróleo não são as grandes répteis, mas sim os seres diminutos. A teoria mais aceita sobre a origem do petróleo é chamada teoria orgânica. Segundo ela, a substância foi gerada pela decomposição de restos de animais e águas microscópicas acumuladas no fundo dos mares e lagoas. Essa teoria indica que sedimentos finos e restos orgânicos, sobretudo vegetais terrestres ou marinhos, depositam em recursos de água. Determinados processos causam a formação de querogênio, que é uma mistura desses materiais orgânicos. Depois de muito tempo, a pressão e a temperatura aumentam, formando finalmente as cadeias de hidrocarbonetos, segundo o cientista da UNAM. O acúmulo de outras camadas geológicas sobre o depósito de matéria orgânica gera condições de pressão e temperatura que facilitam a ação de bactérias anaeróbicas para transformar lentamente a matéria orgânica em hidrocarbonetos com pequenas quantidades de outros elementos. De uma forma simples, podemos imaginar a nossa mistura de materiais sendo cozido em uma panela de pressão, ou seja, com condições de pressão e temperatura determinadas por um bom tempo até decompor a matéria orgânica
de cadeias de carbono e hidrogênio no subsolo. O processo similar, explica os especialistas mexicanos. Em seguida, o material precisa migrar das rochas onde foi cozido até as rochas que o irão armazenar. Essa teoria é uma das mais aceitas, já que todas as agidas de petróleo foram encontradas em terrenos sedimentares e junto com elas havia restos fósseis de animais e vegetais. De onde vinha a energia do petróleo? Extração do petróleo do Mar do Norte, energia utilizada do petróleo obtido pela oxidação, combustão do hidrogênio e das cadeias de carbono. O petróleo também pode vir da transformação do material orgânico proveniente de antigos bosques. Entende-se na teoria orgânica que qualquer tipo de material orgânico pode estar presente. De fato, o tipo hidrocarboneto obtido de querogênios ricos em matéria vegetal terrestre associado a jazidas de gás, segundo os cientistas mexicanos. E aqui surge outro mito a ser esclarecido. A energia do petróleo seria energia solar captada pela fotossíntese do fitoplâncton, organismos vegetais, e transferida para zooplâncton, o organismo animal. Não, esta é uma concepção errada, afirma Canales. A energia que obtemos do petróleo vem da oxidação, combustão de cadeias de hidrogênio e carbono e hidrocarbonetos. É verdade que a energia e a matéria são intercambiáveis, mas enunciar a questão dessa forma soa como se a fitoplâncton e o zooplâncton fossem baterias solares, explica Solano. Ele prossegue. Pode-se pensar como algo análogo a como nós, seres humanos, podemos comer muitas coisas e o corpo transforma a comida decompondo-o no nosso sistema digestivo através de outro processo de oxidação, a digestão, e aproveita esses componentes mais simples em nível celular. Teorias alternativas. Campo de petróleo no Iraque. A ONU adverte que a emissão de CO2 proveniente da queima de combustíveis fósseis deve cair 45% a 2030 em relação a 2010 para evitar os piores efeitos das mudanças climáticas. Cientistas defendem no passado que o petróleo teria origem inorgânica e de forma das profundezas da Terra sem necessidade de restos de organismos vivos. Diversas dessas teorias foram apresentadas já no século XIX. Um dos seus defensores foi o químico russo Dmitry Mendeleev, 1884 a 1907, que publicou a primeira tabela periódica dos elementos. As teorias inorgânicas afirmam que no interior do manto terrestre pode existir carbono na forma de moléculas de hidrocarboneto, principalmente metano, e uma grande quantidade dos hidrocarbonetos encontrados no petróleo pode ser gerada por meio de processos que não exigem fósseis orgânicos. Esses hidrocarbonetos podem sair do manto terrestre até escapar para a superfície e permanecer em camadas impermeáveis, formando as jazidas de petróleo. Uma versão dessa teoria é a do astrônomo austríaco Thomas Gold, 1920 a 2004, que foi professor de astronomia da Universidade Cornell dos Estados Unidos. Gold publicou um estudo em 1992 na revista da Academia da Ciência dos Estados Unidos, PNAS, que foi depois ampliado até formar um livro com o mesmo título, A Biosfera Profunda e Quente, da edição em português. Para ele, os hidrocarbonetos da Terra não são o subproduto dos resíduos biológicos, combustíveis fósseis, mas sim um componente comum dos materiais que formaram a Terra há cerca de 4,5 bilhões de anos. Gold reconheceu que a mesma hipótese já havia sido defendida na década de 1950 por cientistas soviéticos. Mas a teoria da origem inorgânica do petróleo não é aceita pela maioria dos estudiosos. Nós nos atrevemos a falar pelo nosso colega da Academia da Ciência para dizer que as teorias da origem inorgânica não foram comprovadas com sucesso e que não foi possível gerar hidrocarbonetos em laboratório desta forma, destacam os especialistas da Universidade Nacional do México. Uma última dúvida. Já que a teoria orgânica da origem do petróleo é a mais aceita, uma pergunta
Talvez ainda esteja sem resposta. Se os dinossauros viveram na mesma época que a formação do petróleo no Mesozoico, pode ter acontecido que seus restos, a matéria orgânica de algum dinossauro, tenham caído no fundo do mar ou de lagoas e sofrido um processo de compressão e transformação em petróleo. Tecnicamente, poderíamos afirmar que qualquer matéria orgânica pode estar presente na seleção do petróleo, afirma Dario Solano e Isa Canales. Mas é importante mencionar que a geração do petróleo é um processo muito delicado. São necessários volumes muito grandes de matéria que só puderam ser alcançados pelas grandes quantidades de plâncton no mar. Por isso, os volumes de outras origens não são tão significativos, concluem os especialistas mexicanos.